Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Eu estava observando aqui no Salmo 84, sempre a gente fala sobre ele, algumas coisas, principalmente a primeira frase do primeiro verso desses salmos. Irmãos, lembram? Isso que nossa irmã falou. Quão amável é os teus tabernáculos, Senhor. A gente sabe, irmãos, que toda palavra escrita nas Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus e é para cada um que crê. É somente para os que crerem. Por que essa ênfase somente para os que crerem? Para nos chamar a atenção que a gente deve crer. Eu tenho plena certeza e segurança que cada um de vocês que aqui estão agora não vieram ouvir a minha voz. Vieram ouvir a voz de Deus pela sua santa palavra através do seu mensageiro. Vocês lembram muito desses mensageiros que o Senhor escolheu e usou? Ezequiel, que chegou também como João, a comer o livrinho, não é? Que tinha gosto de mel, mas quando chegava na barriga fazia um reboliço. Porque o efeito é poderoso. E depois que ele comia esse livrinho, ele precisava regurgitar, compartilhar, externizar aquilo que chegou a ele no seu coração, para que outros também pudessem ouvir. Isso deve a nós valorizar a nossa estadia na casa do Senhor, na igreja. Estou vendo aqui Maxwell, irmão Marcos, que precisam mudar nas suas torcidas, não é? Nós estamos vendo a camisa de um é preta, do outro é marrom. Só vou falar deles dois. Mas eu não posso ver o coração deles. Assim vai servir para todos nós. Cada um está com a sua roupa aí colorida. A irmã está com a roupa ali parecendo do time do Itabaiana, não é? Azul, vermelho e branco. E assim vai. Jéssica Menezes com a roupa do Sergipe. Então, minha visão, eu estou com o sistema de daltônico. Não vai, rosa, Valnei, não vai se discutir. Rosa é a que você está. Essa é a rosa. Mas se ela quer rosa, vai ser rosa e não tem problema. Não é? Nosso irmão honrando o time que ele torce, o verde. E assim vai. Uma coisa que descontrai, mas que chama a atenção. Que por mais que você na sua estrutura física esteja de uma forma, o nosso Deus vê o seu coração. Eu só posso ver a parte externa. Então eu quero trazer para a gente, irmãos, que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Esqueça o homem que está aqui. Olhe para o céu, saiba que essa palavra é de Deus, então ela precisa ser recebida, acolhida. É como se diz, ela precisa encontrar guarida em nosso coração, essa palavra. Então não é à toa que nós estamos aqui. Há um propósito de estarmos aqui. A igreja eu considero como aquele lugar que Deus chamou Moisés para entregar as tábuas dos mandamentos. Eu considero assim. O que foi primeiro que Deus fez com Moisés para que ele pudesse chegar até o monte lá? Tirar a sandália. O que é que seu sapato, Danilo, e sua sandália carrega caminhando? Poeira, sujeira, muito bem. Então, para que a gente esteja no altar de Deus,
A gente precisa despojarmos de todas as coisas terrenas. E está o espiritual, a ligação perfeita, a comunhão perfeita, a união real com Deus. Quando a gente saiu de casa nesta noite, todos vocês que aqui estão, vocês sabiam para onde viriam, como eu. A gente sabia e sabe que viemos ter um encontro com Deus. Você não vai ver Deus com esses olhos que você está aí, mas você vai ver Deus pelos olhos da sua fé, da sua confiança, daquilo que você veio buscar e ouvir de Deus. São coisas simples, mas que devemos meditar. Nós precisamos muito da palavra de Deus, de ouvir Deus. Vocês crerem assim? Sabe por quê? Eu vou compartilhar com vocês, que eu sou igual a vocês. De carne e osso, tenho sentimentos, tenho um coração, tenho necessidades. Porque nós sabemos que Deus prepara aquilo que necessitamos. Todos vocês que estão aqui agora, que estão ouvindo a palavra de Deus, sabe o que é que a Bíblia diz sobre isso? Que aquele que ouve a palavra de Deus é porque é de Deus. Então, se vocês vieram buscar a palavra de Deus, porque vocês são de Deus. É a palavra que garante isso. É Deus que diz que aquele que ouve a palavra de Deus é porque é de Deus. E uma coisa que deve ser incansável para nós é uma coisa. É ouvir da palavra de Deus sobre a família. Sobre a família. Eu fico cada dia quando vendo Deus, no decorrer do ano que a gente vai vivendo, por um tema que Deus coloca no coração da igreja, para a gente ouvir, eu vejo o quanto Deus tem um cuidado para conosco, para com a nossa família. A gente sabe aqui, todos que estão aqui agora presentes, têm se familiarizado com as Escrituras, tem entendido, tem crido, sabe que nem a morte física vai nos tirar de Deus, porque Cristo venceu essa morte. Então a morte física não vai tirar a gente de Deus, nós continuaremos com Deus. Vamos ter essa parte que essa semana Adroaldo, José Paixão, estava ali fora, inclusive eu cheguei perto e nós nos compartilhamos. O interlúdio da vida para a eternidade é quando a gente sai daqui. A gente sai daqui como quem parou tudo, né? Mas não parou nada. Se vai se começar um novo ciclo de vida, que é para essa nossa eternidade. Dentro de muito breve, eu acredito, não é, que nós vamos vivenciar. E quando a gente ouve isso, a gente deve, irmãos queridos e amados, sentir interesse, sentir prazer, sentir alegria de ouvir a voz de Deus, não inverter os valores daquilo que Deus exige da gente. E isso, se você vai falando, o Espírito Santo de Deus vai lhe trazendo aquilo que você ouve e estuda. Por quê temos que sentir prazer? Porque Paulo disse que essa palavra é divinamente inspirada por Deus. Se é, a gente precisa. Nós somos criados por Deus e devemos viver debaixo da ética cristã, da ordem de Deus. Não temos que pensar diferente. Não temos que pensar diferente. Se pensarmos diferente, vou ser sincero e rígido dentro da palavra de Deus, sofreremos o tormento eterno. A direção da vida abundante, a direção da vida eterna com Deus é a palavra. Então vocês vão entendendo. Se nós não tivermos preocupação de ouvir e praticar a palavra de Deus, nós perdemos o foco, não tenha dúvida. Perdemos a direção perfeita. Se nós não tivermos interesse, se nós não tivermos disciplina espiritual, de querer ser edificado, porque só quem edifica a vida do homem é a palavra de Deus. Somente, não tem outro conselho, não tem outra direção. Não vejo isso. As Escrituras não me mostram isso, que tem outro caminho. Às vezes você pode ouvir até em muitos apresentadores de televisão, de programas que eu já ouvi muitos,
que há muitos caminhos para chegar a Deus. Mentiroso! Só existe um, é Jesus Cristo. É a palavra. Mas veja o cuidado e o zelo que desde o início nós estamos falando, porque o mundo prega diferente. O mundo prega para nos levar à derrota. O mundo prega para nos levar ao matadouro. O mundo prega isso. Agora vamos fazer uma coisa tremenda para despertar a nossa fé. Já viu da importância de vocês estarem na igreja sempre, como hoje? Porque nós somos surpreendidos por Deus. Eu não tenho nada anotado aqui sobre isso. É o Espírito Santo que está falando aqui agora, para a gente. Eu não me programei para falar o que eu estou falando, mas o Espírito Santo programou. E o Espírito Santo sabia de cada um de vocês que estão aqui agora. Eu sabia que eu tinha que vir, mas não sei nem se chegava até aqui, porque Deus é que é o dono da vida. Mas desejo eu tinha e tenho de estar aqui, mas eu não sei se eu chegaria hoje aqui. Mas Deus saberia, e Deus sabe. É como vocês mandam sempre em figurinha, como eu também mando. Deus no controle de tudo. Lembra que a gente manda aquelas figurinhas? A gente troca essas figurinhas. Deus está no controle de tudo, não é assim? E está mesmo. Não está só naquela figurinha, não. Está na prática do dia a dia da nossa vida. O homem tenta planejar algo, fazer alguma coisa, idealizar, não é? Tudo isso é natural para a gente, né? Nessa caminhada terrena. Mas só quem realiza é Deus. Às vezes você está pronto para realizar aquele projeto, aí Deus diz, não é por aí não, vou desmanchar isso aqui, eu quero você por aqui. E Deus pode, Ele é o dono. Vê se o ser humano tem controle na sua vida. Ele não sabe até quando vai caminhar aqui, mas Deus sabe. Quando você vê essas questões de morte, de motivos que causam morte, ali é só motivo, mas Deus tem a hora certa. Ai, morreu disso, morreu daquilo. Ali é o motivo, mas Deus estava com o dia certo da morte, de levar aquele daqui. E isso deve nos trazer conforto. E outra coisa, nos chamar a atenção. Preparar a vida para amanhã. Vocês viram a mensagem linda essa? Como é bom ter uma família, viver em comunhão, no amor de Deus. Tá bom por aí mesmo, José. Você já cantou muito isso. Mas como chama a atenção da gente? Ter uma família no amor de Deus. Você agora lembrou, acredito, muitos de vocês, na sua família da casa. Mas nós temos que falar isso sobre a família de Deus. Porque nem todos na nossa casa ainda é família de Deus. São criaturas. Porque para ser família de Deus, precisamos entrar lá no que falou João, que Jesus tinha falado e ele registrou no seu evangelho no primeiro capítulo. Ter um novo nascimento. Verso 13 do capítulo 1. Ter um novo nascimento. Tudo isso, irmãos, é o que a gente crê. Para a gente ter sustentação, ter uma base sólida para esta caminhada e para este amor. Ter uma família no amor de Deus. Essa mensagem foi tirada da palavra de Deus. E ainda posso até me sujeitar a dizer, o autor dessa mensagem foi lá em 1 João capítulo 2. A primeira carta de João capítulo 2 fala tudo sobre o amor de Deus, sobre o amor da família. Agora vamos lembrar da nossa diaconisa Rosilane Vieira da Silva. Vamos falar com ela, irmã. O que é que a senhora lembra desse amor de Deus? Pronto. Não existe outro caminho. Deus fez todo aquele sacrifício vicário. Alguém estava orando hoje aqui sobre isso. Não me lembro quem foi. Que Deus deu seu filho, né? Então, para justamente esse amor ser verdadeiro em nós. E para esse amor ser verdadeiro em nós, tem uma coisa que vocês estão conscientes. Essa palavra tem que estar no seu coração. O que é que o salmista disse? É outras palavras que a gente compartilha todo dia aqui.
Salmo 119, verso 11. Então veja o quanto a gente precisa dessa palavra em nosso coração. Ela é Cristo, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é a força, ela é o suprimento, ela é a alegria, ela é a paz. E vou encerrar com essa ruma de frase. Ela é a vida eterna. Que é o que a gente quer. Que é o que a gente precisa. Se você olhar para aquela carta de Paulo, a segunda carta, no capítulo 5, verso 17, o que Paulo chama a atenção daquele povo que se dizia povo de Deus, famílias de Deus, porque já estava jogando fora, como ele falou também com o povo dos Gálatas, os galacianos, logo também no primeiro capítulo, porque já estavam desviando-se daquilo que tinham aprendido, como Romanos 16 também, os versos 17 e 18. Desviando do que se ouviu. Então isso é importante a gente entender, que devemos gravar essa palavra no coração para que a gente não se desvie, para que a gente não desacredite na palavra que é Jesus, não desacreditar no Salvador. Judas Iscariote desacreditou, ele pensou que o dinheiro era mais do que Jesus, e o dinheiro levou ele para onde? Para onde? Mas para a morte de quê? Olha, se você não responder, eu vou embora. Sim, não, mas foi uma outra coisa. Morte na forca, que é cruel, que é dolorosa. Ele trocou Jesus. A gente tem que parar para compreender que nada dessa terra pode nos fazer trocar Jesus por alguma coisa ou outra. Se Jesus é supremo, é soberano, se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que não há outro Deus igual ao nosso Deus, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Para onde é que nós vamos então? Quando você vai lembrar dos atributos de Deus naturais, autoexistente, nunca precisou de ninguém para ser criado, o único. Quando é que nós vamos abrir mão? Aí quando vai prosseguindo, eterno, ele nunca vai deixar de existir. Para onde é que nós vamos? Atrás de quem? Que todos morrem. Vai mais um pouco. Imutável, um Deus que nunca muda, é o mesmo Deus das mesmas promessas, da mesma glória. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma família que precisa ser cuidada por nós, que já estamos dentro da igreja, que já estamos ouvindo do Senhor. Cuidar das famílias de Deus, da família de casa. E para isso, é essa palavra, queridos. Você vê o que é que o salmista diz no verso 10 aqui? Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, essa palavra é para a gente não esquecer não. Isso aqui, Danilo, aqui foram jovens, talvez até na sua idade. Você ainda está jovem, né? Tem certeza? E a irmã Josefa é jovem também? Não, pela idade não. Ela pode falar, sou jovem para se alegrar. E eu já está arrumando alguma coisa, né? Para que esse jovem não saia dela, né? Nem vou olhar para o Adroaldo que eu não posso falar isso. Não posso? A não ser que seja a irmã Portilho que esteja pintando a barba dele, né? Mas se for Jesus, é o tempo. Se for Jesus que está pintando, é o tempo. Então, queridos irmãos e amados, veja bem, queridos, como a gente pode ter essa segurança de vida, está vendo? Porque nós cremos, nós confiamos nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Como eu posso ver de uma forma diferente? Como? Eu vi aqui outro verso que me chamou a atenção. O verso 5, que esses mesmos jovens vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, caminho reto, caminhada segura, tranquila, que é o caminho que Deus abriu para você através do seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, hoje Deus nos traz ao nosso coração, mais uma vez, e como essa obra de Deus tem o costume de todas as quarta-feiras falar da família, a quarta-feira passada nós falamos muito do cuidado dos pais para com os filhos. Hoje nós vamos falar um pouco mais dos filhos, mas mais que os filhos tenham cuidado com seus pais. E sabe qual é esse cuidado? Que bom tivéssemos aqui muito jovens nessa noite. A honra e o respeito que deveria ter com seus pais. E infelizmente, muitos jovens cristãos estão esquecendo daquilo que está escrito em Efésios capítulo 6. Logo nos primeiros versos. Que os filhos devem honrar pai e mãe independente da situação. É uma ordem do Senhor. E sabe para que é o presente de Deus? Se o filho fizer isso, ele tem como promessa o primeiro mandamento de promessa, que é vida longa. Para os poucos jovens que estão aqui, se perguntássemos se eles queriam morrer jovens, eu tenho segurança de dizer, não queremos morrer jovem. Queremos ter mais uma caminhada. Mas se você quer, você tem que entender o que as Escrituras lhe mostram. Você tem que respeitar seu pai, você tem que respeitar sua mãe, você tem que honrar os seus pais. Você quer vida longa? Está aqui o caminho certinho. Honre pai e mãe. É isso, queridos. Essa família que Deus criou para nós. Os pais têm suas responsabilidades, criado por Deus para essa nova família que Ele cria, institui, não é? E aí vem suas descendências, não é? Seus filhos, daqui a pouco eu já estou na fase dos netos, não é? Minha mãe teve até a 4ª geração de bisneto, até tataraneto minha mãe teve. Antes de sair daqui, ela conheceu sua tataraneta. Então veja como Deus cumpre e honra suas promessas. Não é? A irmã Roselane já é tataravó. Não, bisavó, tataravó é a irmã Conceição. A irmã Conceição, aí Vivinha da Silva, não é? Porque ela é da Silva, não é? Já é tataravó. Minha mãe, antes de sair daqui, já tinha sua tataraneta, que é uma netinha também. Olha, irmãos, essas coisas que parecem ser tão comum, né? Mas é uma coisa poderosa que é de Deus, é as promessas de Deus. Então, em outras situações da vida, você vai lembrando, se Deus cumpriu essa promessa, ela cumpre as outras. Ele é fiel, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, não é assim que a gente crê e está escrito? E quando diz, não é filho do homem para se arrepender, porque o que está escrito vai se cumprir. Deus honra o que Ele mandou escrever, o que Ele inspirou, o que Ele revelou no coração do homem. Está vendo, queridos? Como é bom estar na igreja? Mas não é? Você olha ali para o mundo, vixe, parece ser felicidade, né? Uma vez eu preguei aqui na época dos adolescentes, da UBAJAF, né? Que a gente tinha essa área da UBAJAF, que era os adolescentes. Felizes, infelizes. Porque o mundo... Não, infelizes, felizes, é o inverso, o tema. Porque o mundo chama os jovens da igreja de infelizes, porque diz que estão enclausurados dentro de uma igreja. Mas você veja bem, se não é o contrário agora para aqueles, infelizmente, como eu vi hoje alguns casos, hoje uns 2 casos, se não é felizes e infelizes. Porque o mundo engana como quem eles estivessem na felicidade, nesses eventos malignos, preparado pelos homens cruéis e desobedientes, onde leva a maioria dos jovens a se perderem. Tanto moral como físico, que muitas das vezes morrem nesses eventos. Porque está tudo descontrolado, não é? Aí vocês vão olhar o porquê de tudo isso. O mundo jaz no maligno. Então a juventude de Cristo, ela deve agora sim, infelizes, felizes, como eles dizem que somos, mas nós somos felizes.
Porque aqui nós estamos verdadeiramente protegidos, guardados. Lembra do primeiro verso do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, como é que nós não podemos deixar de crer na palavra? Então, o que nós queremos falar hoje é dessa palavra em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, em nossa igreja, em nosso casamento, em nossos filhos, em nossos trabalhos, na nossa comunidade. É essa palavra, acabou, irmão. Não tem outro assunto. É a palavra de Deus. Ela é Cristo. Alguém abra aí, João 1, primeiro capítulo de João, do Evangelho. Leia de 1 a 4, se possível for. Pronto? Só esses 4 versos nos deixam a gente feliz, que Cristo é o verbo é a palavra. Como podemos deixar de ouvir ou de estudar a palavra de Deus, gente? Para nossa família que amamos. Família de Deus, a igreja, a família de casa, aquela que foi instituída, que precisamos levar para ser de Deus também. Hoje estou aqui porque uma daquelas pessoas que Deus usou, que foi minha esposa, para trazer a mim esse privilégio de ser família de Deus. Até então eu era família sanguínea. Passei a ser família de Deus. Ainda no capítulo de João, a senhora está aberta ainda aí? Vá lá no verso 12. Verso 12. Leia. Ela encontrou e balançou a cabeça para mim. Não, João 1, verso 12. João 1, não é a primeira. Oh Deus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Marivalda conhece ela desde menino. Segure aí, veja bem, você está vendo, irmãos, o que a gente está compartilhando? Para ser filho de Deus, da família de Deus, é preciso crer em Jesus. Se ela fosse ler o 11, que eu não vou mandar ela ler, mas vou falar uma coisinha, que Jesus veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Está vendo? Que eram judeus. Agora vocês vão ver como a família verdadeiramente de Deus, ela é. O 13 agora, o 13. Um nascimento espiritual, um novo nascimento que Nicodemos ignorou. Mestre, mas não era o mestre dos mestres. Não é? Ignorou. Esse novo nascimento é o que vocês que estão aqui agora já teve. Amém? Mas que alguém em nossa família precisa ter também, para ser essa verdadeira família de Deus. Está vendo? Aí vocês poderiam fazer assim, ó. Tem que suar para conseguir trazer eles para o Senhor. Trabalhar, orar, jejuar, pregar. Tem que ter, irmãos, esse esforço. É preciso. É preciso. Então, queridos irmãos e amados, revestimento para a família, estruturada na palavra de Deus. Revestimento para a família, estruturada na palavra de Deus. É isso que nós precisamos levar para dentro de casa. É isso que nós precisamos trazer para dentro da igreja. A família de Deus. Não está dentro do tema? Quer ver que a minha irmã, que diz que é jovem, está lembrada? Qual é o tema desse mês, irmã? A família e a igreja, na união e na comunhão. Não, está bem até aí. Melhorou. Não. Na união
Não perca a nota 10. A família e a igreja na união em comunhão. Aí, ponto final. Aí você vai lembrar o que a senhora estudou quando pequenininha, muitos anos atrás. Um ponto parágrafo. Um ponto parágrafo. Em comunhão tem um ponto parágrafo. A família e a igreja na união em comunhão. Uma união perfeita. Uma união ligada a Mateus 18 na parte A. Ligado na terra, ligado no céu. Família e Deus. Igreja e Deus. Está vendo, queridos? Como Deus é maravilhoso com a gente. Eu fico encantado, meu irmão. Esse Deus existe. Aí quando eu digo aqui com vocês, vocês não estão enxergando Deus com esses olhos que estão aí no seu corpo, mas sim com os olhos da fé. Nós temos os olhos da fé, enxergamos Deus verdadeiramente, o sobrenatural que está em nossas vidas. Então, queridos, amados, um ponto especial para tudo isso, o amor do marido pela esposa. Eita! Hein, Valneide? O amor do marido para com a esposa. Amém? Veja, homens que estão aqui casados e outros que ainda vão casar. Ouçam. Maridos, Efésios 5, 25 a 30. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Eita palavra, hein? Maridos e mulher. A família sagrada do Senhor. Que nós somos essa família sagrada. O procedimento está aqui pela palavra de Deus, a palavra. Não tem como criarmos moda para dentro de casa. Lembra de agora o meu irmão Maxwell, e é com K o nome dele. Agora quem esqueceu foi eu. Agora eu esqueci mesmo. Mas eu lembro já. Veja, queridos irmãos, já lembrei. Deus é bom. Salmo 127, verso 1, a primeira frase, o meu irmão Maxwell, lembra? Se o Senhor... Isso. Em vão são os que edificam. Está vendo? Como essa palavra de Paulo, essa igreja de Efésios, sobre o marido e a mulher, o casamento, o matrimônio, o relacionamento, a convivência, a união, a comunhão, tudo isso, tudo isso. Não temos como pensar duas vezes. O que é que vocês vieram fazer na igreja hoje? Quem pode dizer? O que é que vocês vieram fazer na igreja? Fale por todos. Seja corajoso e fale por todos. Pronto. Nota 10. Essa nota 10 não é aquelas que falam nota 10. Não. Essa é nota 10 do Senhor. A bênção do Senhor na família escolhida e santa. Viemos ouvir a palavra de Deus. E ela precisa sair daqui dentro do nosso coração. Ela não pode ficar aqui desvanecendo. Ela tem que ir com a gente. Porque seu lar está lhe esperando, sua casa está lhe esperando, seu marido está lhe esperando, sua esposa está lhe esperando, seus filhos estão lhe esperando para você regurgitar aquilo que você comeu, ao livrinho que você comeu, a palavra que você ingeriu. Está vendo, irmãos? Sua casa está esperando, nossos membros familiares estão esperando.
para que eles também tenham essa alegria de viver eternamente junto com a gente, no novo céu e na nova terra. Você lembra que quando a gente aceita Jesus, o egocentrismo é desfeito? Porque agora entrou um Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, nós não podemos fazer nada. Vai ser em vão. Agora nós temos um Senhor. Não é mais eu, Valdir, que tenho que botar na minha casa o que eu quero que seja. Tem que estar na minha casa é a palavra de Deus. No meu casamento tem que estar a palavra de Deus. Na vida dos meus filhos tem que ter a palavra de Deus. Assim com todos vocês. Com todos nós. Está vendo? Hoje eu vi um caso, vou contar rápido esse caso. Que eu deixei de contar casos para vocês assim. Mas você veja que é um jovem desorientado e a consequência da situação errada. Tinha um policial a paisana cortando o cabelo numa barbearia. Você veja como as coisas acontecem. Chegou um jovem numa moto, parou e tinha um casal com um carro de luxo do lado, tinha descendo. Ele partiu para assaltar aquele casal que estava do lado de fora da barbearia. O policial que estava dentro da barbearia, a paisana, viu, não pensou duas vezes. Sacou da arma e matou ele assim na hora. Pá, 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 pá. Aí o que a gente fica imaginando? Olha o que é uma falta de orientação e de comportamento. Será que foi Deus que matou ele ou o procedimento que ele teve que levou ele à morte? Atitude errada. Aí vocês vão lembrar de Paulo lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas por que nós estamos aqui? Porque o dom gratuito de Deus é a vida. E nós buscamos a vida. Não nada desmerecendo ninguém, mas buscando lições. Que sem Cristo é morte. Sem a palavra é morte. Sem a palavra não há alegria, não há lar feliz, não há vitória em área nenhuma do ser humano. Então essa palavra, ela precisa ser buscada a cada momento na nossa caminhada terrena. E vivê-la. Não é apenas ouvir. Claro, e você veja que o próprio Tiago no verso 17, a prática no 22, no verso 17 ele vai dizer, buscar no Pai das luzes onde não há sombra de variação. Quer dizer, só Deus, que não tem dúvida nenhuma, está tudo correto, tudo certinho para a sua vitória, para a vitória da sua família. Então é a palavra, o Pai das luzes, buscando na palavra, que é Jesus o Salvador. É o que a gente vai, queridos, aprendendo um pouco. Irmãos, na língua portuguesa, é aí onde nós vamos falar sobre o que nós ouvimos. Amor. O amor tem um significado tão tremendo, que hoje o ser humano banaliza isso. O amor é uma palavra grega, que vocês vão entender perfeitamente em que princípios o amor chega ao homem. Quando ele crê, quando ele confia e quando ele tem um sentimento positivo, de coisas maravilhosas, de coisas que alegram o coração do outro. Isso é amor. O amor não são coisas que desejam ter esse amor só por segundos interesses. Aqueles interesses carnais, materiais, mas sim um amor verdadeiro, como criados por Deus. Isso que a família de Deus tem. Isso é nós, família de Deus, toda a família de Deus. Esse amor é diferente. Então veja, na língua portuguesa essa palavra amor, ela possui vários significados. Primeiro, irmãos, no original do grego, como eu falei, e é o grego koiné, que é o grego comum, que é a língua comum grega, koiné, é esse grego comum. E no grego, a palavra amor, ela possui vários sentidos. E a gente vai ver 4 princípios dessa palavra amor. Primeiro, eu já falei aqui várias vezes, eros. O amor eros, que é um amor romântico de 2 pessoas, não é? É o amor paixão, o relacionamento de um casal. Esse é o amor eros, tá? O amor philos, que é o amor da amizade, do amigo,
não é? O companheirismo entre amigos e irmãos. Esse é o amor filos. Outro amor, strong, que é o amor da família. Stronge, melhor. Stronge é o amor da família. Então veja, queridos irmãos e amados, é aquele afeto, aquela afeição, aquela vida realmente de uma família criada de Deus, a família de Deus, um lar maravilhoso, abençoado. Esse é strong. Agora vem o verdadeiro amor que abençoa todos os outros. É o amor divino, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial de Deus pela humanidade, pelos homens. Aí você vai lembrar do texto lá, para todos aqueles que nele crê. Está no meio do verso, João 3,16. Para todo aquele que nele crê. Esse é o amor divino, é o amor de Deus. Esse é o amor de vocês, nosso, como igreja, como irmãos. Deve existir, precisa existir. Não deixar o inimigo inverter esses valores do verdadeiro amor. Não podemos, queridos. Temos que manter isso. Então, queridos, o termo usado pelo apóstolo Paulo, nesse texto que nós fizemos a leitura, Efésios 5, do 25 ao 30, esse amor ágape, esse amor é o amor de Deus pelos homens, pela humanidade. Deus não deixou de amar aquele que está lá numa penitenciária, onde ele cometeu algum delito. Deus não deixou de amar ele. Ele é que ainda não encontrou esse amor. Ele é que ainda não tomou uma posição do amor verdadeiro na vida dele. Mas Deus não deixou de amar ele. Lembra do ladrão da cruz? Foi no último momento dele. Ele pediu a Jesus que lembrasse dele. Então Deus está torcendo por aqueles que estão ali numa penitenciária, que cometeram os crimes, que eles se apressem antes de sair da terra, ou antes que Jesus venha, e declare esse verdadeiro amor, se arrependendo dos seus pecados, para que eles sejam abençoados. Então, meus queridos, esse amor é o amor de Deus. Ágape, que possui alguns sentidos práticos. O amor ágape possui vários sentidos práticos. É uma decisão em um compromisso que exige o quê? Uma ação incondicional. Amar a seu irmão, independente do que ele esteja vivendo. Incondicionalmente. Foi o que Jesus não olhou para a gente, a condição que estávamos. Ele nos orou, Ele nos amou incondicionalmente. Ele entregou a sua vida por todos os seres humanos, porque Deus amou o mundo. Então todos nós, Jesus nos ama, até hoje continua amando, querendo salvar a todos. Então o amor ágape possui esse sentido, essa decisão de um compromisso que exige essa ação incondicional. Nós devemos amar a todos, independente da condição de cada um. É preciso, queridos irmãos amados. Outra situação, o modelo desse amor é o amor de Cristo pela igreja. Lembra do texto que nós lemos de Efésios 5, que Paulo fala? Se entregou por ela, pela igreja. A família da igreja, somos nós, a igreja de Cristo. Esse amor deve existir. E deve existir verdadeiramente, sem falsidade, sem traição, sem mentira. É esse amor da igreja, é esse amor do povo de Deus, da família de Deus. É o que nós aprendemos com Deus, com o seu amor ágape. Esse é o amor ágape que está em nós, o amor de Deus. Está vendo, queridos? Outro sentido desse termo usado pelo apóstolo Paulo, não é? O amor ágape. É com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa. Não foi assim que Paulo falou? Nesses textos bíblicos de Efésios 5 que nós lemos? Veja, queridos, o marido deve amar a sua esposa. E quem ama a esposa não deseja mal para ela. Não é? Agora vejamos uma outra parte. A primeira, o amor do marido pela esposa. Agora o respeito da esposa pelo marido. As mulheres não pensaram que ia ficar sem ouvir alguma coisa sobre os deveres dela, né? Você lembra que praticamente todas as cartas de Paulo, só não as duas pastorais, mas as outras todas falam dos deveres domésticos? Paulo não deixa de falar em nenhuma delas. E Pedro fala na primeira carta, no capítulo 3.
sobre os deveres domésticos da mulher. Então veja o respeito da esposa pelo marido. Agora nós vamos ler o capítulo 5 ainda de Efésios, do 22 ao 24 e o verso 33. Mulheres, sujeites cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada uma de vocês, cada uma de vocês, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Cada uma de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Ame o seu marido como a sua mulher, a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Está vendo? Que tudo está encaixado para essa família de Deus. Tudo encaixado direitinho. O marido tem sua parte, a esposa tem a sua. E tudo pela direção e a vontade de Deus. Não é o Deus que a gente está servindo? Não é o Deus que estamos felizes porque Ele nos escolheu? Porque Ele abençoou o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento? Então essa palavra, como falamos logo no início, tem que estar guardada no coração, para não pecar contra Deus. Essa palavra, como disse Tiago, precisa ser praticada, não é só ouvir. Que eu acredito, irmão, se eu ouvir a palavra de Deus e eu praticar diferente, eu estou sendo hipócrita. Eu estou me rebelando contra Deus. A gente tem que ter essa vigilância. Senão a gente se rebela contra Deus, que estamos indo de encontro à palavra, e estamos sendo hipócrita com nós mesmos, dizendo que somos famílias de Deus. Olha o cuidado e o zelo que Deus tem por a gente. Porque eu vejo palavra de conserto, de renovo, de restauração, de bênção para nossas famílias. Vejo assim. Então, queridos irmãos e amados, aí nessa questão vem aquela que muitas mulheres, acredito que mulheres que ainda não têm uma familiaridade com as Escrituras. É uma palavra que ela não gosta. As de Deus, as mulheres de Deus devem entender e compreender, que nós vamos explicar aqui. A submissão. Muitas das vezes o adversário tenta distorcer a realidade da submissão. Você agora vai ser empregada dele? Quer dizer que você casou com ele para servir a ele da forma que ele quiser? Vai lá para de novo 127:1. Se não for o Senhor, não vai ter progresso nessa família. Não vai ter prosperidade. E prosperidade sabe de quê? De um amor verdadeiro. De uma união perfeita. De uma comunhão real entre o casal, entre a família. Eita, Deus bom, viu? Deus está falando para vocês? Tá? Mas não pense que Ele não está falando comigo também não, que Ele está. Também está falando para mim. E está falando 2 vezes já. Falou hoje, quando fui terminar de fazer, preparar para conversar com vocês sobre essa palavra através do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. E está falando de novo para mim, 2 vezes. Eu não aprendo se não quiser, né? Então eu tenho que praticar como todos vocês que somos da mesma família de Cristo. Viver no nosso lar essa verdadeira direção perfeita para a felicidade da família, para o progresso da família. Então, queridos irmãos e amados, esse é o respeito da esposa pelo marido, não é? Então, submissão feminina causa muitas controvérsias. Causa muitas controvérsias. Se nós fizermos uma analogia e concluirmos o que o apóstolo Paulo faz no verso 33, desse trecho que nós lemos, nós vamos perceber que a submissão nada mais é do que um respeito da sua esposa para o seu esposo, da mulher para com o marido. O respeito que o texto bíblico ordena. Está vendo, queridos? Nada mais é. Não é porque ela seja sua empregada, não é porque ela vai fazer o que você quer. Ela precisa entender da família de Deus, a mulher, o que é submissão e o que ela deve viver no seu casamento com o seu marido, honrando o seu marido, respeitando o seu marido. Esse é o papel da mulher cristã, da esposa escolhida de Deus. Esse é o papel dela. Então veja uma coisa que vocês acreditam que queria ouvir. Ou quer ouvir, né? Ainda não ouviu. Quer ouvir?
A diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. É funcional, não posicional. Isso, queridos, é a diferença. Agora, o homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar. Nós já entendemos e temos visto no dia a dia. O homem tem suas funções para o cuidado do lar, da família, da mulher e dos filhos. A mulher também tem sua função particular no cuidado como mulher de Deus, como família. No cuidado do marido, dos filhos, da administração do lar, na parte da casa. Não do suprimento, mas da parte da casa. Então, meus irmãos, outra coisa boa que eu acredito que mais as mulheres desejariam ouvir, mas os homens também precisam. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem. Deus criou de uma forma perfeita essa sincronia de união, essa sincronia de comunhão e a maior sincronia de família de Deus. Não pode haver desavença, não pode haver contrariedade se Deus é o Senhor dessa família, se Deus é o Senhor desse casamento. Está vendo, queridos? Como Deus é bom com a gente? Para a gente melhorar esse relacionamento antes que Jesus venha, ou antes que a gente desça a cova. Porque se descermos a cova com os erros, vamos lá para o tribunal para a condenação. E nós não queremos isso. Nós queremos é sair daqui já tranquilos. Para somente quando chegar no tribunal, José recebeu o quê? José, o galardão. Cada um daqui a pouco fala um pouquinho, mas agora é José. Para ele botar a cabeça dele para funcionar. Receberemos, irmãos, o galardão. Esse trabalho que você vai ouvindo para fazer, a ordem de Deus não é de um pastor, não é de um líder, não é de um marido, é de Deus, para que o marido e a mulher correspondam àquilo que Deus leva como edificação para a sua casa, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos. Você já pensou, por mais que o homem diga que ama a sua mulher, e a mulher diga que ama o seu homem, e você ter uma casa amada e ministrada? Onde é que está esse amor então? Se há um amor verdadeiro entre ambos, a casa deve estar bem administrada. Se o Senhor não edificar, em vão são os que edificam. É o que a gente vai aprendendo com o Senhor, com a sua palavra. Administrar bem um lar, ter a consciência daquilo que nós precisamos viver. Porque Deus se encarrega da outra parte. Isso é uma fé aguçada, não é? Que a gente precisa ter em relação a isso. Não está preocupado com o amanhã só pertence a Deus. Você deve estar ligado a Deus, a outra coisa Ele faz. É o que a gente como escolhido, a promessa de Deus não é essa de cuidar da gente? Então a gente tem que entender isso. Cremos? Então vamos deixar Deus trabalhar. Não vamos tomar da mão de Deus e fazer o que a gente quer em casa. Com a vida da mulher, a mulher com a vida do marido, os dois com a vida dos filhos, a administração da casa de uma forma que nós queremos que seja. Nada disso. A família pertence a Deus, Ele é o dono. Ele é quem nos tornou família dele, nos levando a nos convencer do pecado e aceitar Jesus, para ser essa família real. É o que a gente, queridos, vamos aprendendo. Estamos terminando, irmão, não se afobem não. Então vejam, queridos irmãos, a submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. É isso que é uma palavra que é muito controvertida, não é? A respeito da compreensão dessa palavra. E nós temos um adversário que ele torce por isso, para inverter, para justamente gerar o quê? Divisões na família, divisões no casamento, divisões de pais com filhos. Contar outra história que eu vi hoje. Talvez você tenha visto que Valneide estava no zap de Valneide. Eu acredito que Valneide já passou para todo mundo. Valneide não dorme. De uma história de um adolescente, não é? Que passava as madrugadas, muitas horas, em um computador. Muitas horas,
Primeiro aparece a mãe falando sobre as horas que ele passa. Nem comer, nem levantar para fazer nada, ele não ia. E precisou o pai intervir. E o pai foi educadamente, como pai mesmo verdadeiro, conversou com todo o amor e carinho com aquele adolescente, explicando para ele: não é meu, saia daqui do meu quarto. Ela bateu a porta na cara do pai do quarto: saia daqui, esse computador quem me deu foi minha tia. Ainda alegou essas coisas. E ligado direto, só no computador. E só Deus sabe o conteúdo que ele buscava. Tá? Deixa eu concluir aqui, viu? Aí, veja bem, e ele foi, daqui a pouco ela completa a parte que ela lembra. E ele foi conversando, o pai, aí voltou, depois que ele bateu a porta na cara do pai, disse: olha, pela última, o pai foi lá dentro na caixa de ferramenta, pegou um martelo e escondeu. Chegou para ele: olha, agora, desligue o computador. Explicou para ele direitinho, tudo. Depois o Valneide pode passar para vocês esse vídeo. E ele não concordou com o pai, não aceitou. O que é que o pai fez? Pegou o martelo, quebrou, esbagaçou o computador. E disse: sua tia lhe deu esse computador, mas o pai sou eu. Eu quem estou no controle da casa, sou eu. Quebrou. Ele disse: mais tarde, quando você mereceu, eu lhe dou um computador. E depois ele ainda conversa com o filho, e a gente passa a ver que o filho começou a obedecer dali. Então, muitas das vezes, quer falar alguma coisa? Acrescentar? O que você ia falar? Isso, faltou, foi isso. No final ele manda o filho lavar os pratos. E ele foi. E o filho foi. É uma história interessante. Eu não sei nem se é verídica. Confirmou que foi real? Não viu não, né? Mas é uma história que deve chamar a atenção. E o que eu quero chamar a atenção da gente como os pais é que nós não podemos se curvar diante dos nossos filhos. Deus não criou dessa forma. Deus criou primeiro os pais, para depois vir os filhos, sua descendência. Então os pais são a autoridade do lar. Se esse pai, mesmo o filho já sendo um adolescente, se dobrasse diante do filho, acabou-se o comando da casa, acabou-se. Quem ia mandar esse filho na vida dele, na vida da mulher dele, na casa dele, quem ia mandar esse filho adolescente. Mas o pai usou de toda a educação. Vocês depois podem pedir a Valneide para passar esse vídeo para vocês, vai ficar mais bem claro, não é? E Deus, queridos irmãos e amados, trouxe a nós a autoridade de pais. Vocês lembram? Agora vamos ver quem. Irmã Jéssica. Esse Salmo 127 que nós lemos, o verso 3. Que os filhos... Não. Que eles são o quê para os pais? Para Deus, os filhos. Irmã Jéssica. São o quê? Herança do Senhor. Então veja, pais, mães e pais, eu estou botando no plural, a responsabilidade que nós temos de cuidar dos nossos filhos. Por quê? Se são herança do Senhor, Jéssica, nós vamos devolver ela para o dono que é Deus, aos nossos filhos, nossas crianças. Então veja, eu acredito que vocês entendem que dobra a responsabilidade nossa de pais no cuidado das crianças. Vocês lembram lá de Salomão, Provérbio 22:6? Ensinai o caminho que deve andar sua criança, instruir, não é? Para que ele não se desvie. Olha o compromisso, gente. É Deus. Porque esses filhos é do Senhor. O cuidado da família de Deus somos nós, que temos que zelar, educar, instruir os filhos. Estamos terminando, irmãos. Veja bem, aí vocês vão entender nessa questão da submissão, que a mulher que não respeita o marido vai influenciar os filhos
a não respeitar o pai, a não respeitar o professor, a não respeitar autoridade nenhuma. Se a mãe não é submissa, vai levar aos filhos também a desobedecer, a não respeitar as autoridades constituídas, que é os próprios pais, é os professores na escola, é as autoridades governamentais. Está vendo, queridos, como Deus é perfeito e nos leva ao caminho da perfeição? Então, queridos irmãos e amados, encerrando, o segundo foi a esposa, o respeito da esposa pelo marido, e encerrando a educação dada pelos pais no convívio com seus filhos. A educação que deve ser dada aos pais, pelos pais, não é? Então, verso 4 do capítulo 6 de Efésios: pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está vendo? Se o Salmo 127,3 diz que é a herança do Senhor, nós não podemos ensinar ele de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente quer. É do Senhor. Olha o texto, vou ler mais de novo o verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. A demoestação pelo Senhor. Está vendo agora também o verso 1, que o Senhor tem que edificar a casa? Se não casamento, se não filhos, não vai ter ordem na casa. Vão ficar tudo desordenados. Aí a gente fala uma palavra que eu ouço muito quando os policiais vão em alguma ação. Eles chamam, nós estamos indo a uma desinteligência. Assim nós seremos desinteligentes nos nossos lares. Queridos, os pais devem ter cuidado para não provocar a ira nos seus filhos. Nós vamos ver dois aspectos que podem causar a ira nos filhos. Dois aspectos. Primeiro, queridos, a falta de educação, a falta da vária disciplina, que não leva a eles terem sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo vai fazer o quê? Envergonhar seu pai e envergonhar sua mãe. É o que a gente vê muito por aí. Às vezes você chega em um shopping ou em uma loja no centro, criancinha desse tamanho, que manda, deita e rola numa mãe com a idade lá em cima. Deita e rola, faz o que quer, cria escândalos, faz um bocado de coisa. Sabe o que é isso? Falta de instrução, falta de disciplina, falta de sabedoria. Não foi dessa forma que Deus criou sua família. Os pais é a autoridade dos filhos. Os pais têm que usar da autoridade. Claro, vamos refletir, não é espancar nem matar, é cuidar e disciplinar. A gente também, às vezes, ouve casos, não de cristãos, daqueles que ainda não conhecem, que até crianças de 9, 6 meses, eles matam de pancada porque estão chorando. Eu vejo também, na televisão, casos assim. Não se trata de disciplina de Deus dessa forma, é instruir no Senhor, na direção da palavra de Deus, é a palavra. Está vendo, queridos? Então, a falta de educação. Segundo, o exagero na educação. Castiga o filho enquanto há esperança. Mas não te excedas na disciplina que você vai executar com seu filho. Não passe acima do limite. Sempre dentro daquilo que você aprende pelo Senhor como deve. O próprio Salomão é um dos, no seu livro de Provérbios, que ensina muita coisa no comportamento em relação aos pais com os filhos. E também fala dos filhos ao respeito dos seus pais. Então, meus queridos, a educação envolve dois aspectos. A instrução formativa e a instrução corretiva. A formativa, conselhos, que você fala. Como na própria igreja, principalmente os batistas, tem essa forma, não é, de corrigir a igreja. Só que são 3, aqui só tem 2. Para essa correção da igreja. Formativa, corretiva e cirúrgica.
é a da igreja, a chegar ao ponto de excluir o membro. Primeiro, formativa, pela mensagem, pela palavra, para formar a igreja, pelo Senhor, pela palavra de Deus. A segunda, não é? Corretiva, corrigindo, suspendendo dos cargos, tirando da frente da igreja. E não havendo a regeneração, a terceira é cirúrgica. Isso é a forma de correção de disciplina batista. É essa forma. Mas aqui vai se tratar de família. A instrução formativa, olha o que disse Salomão, que a gente já falou. Provérbio 22:6, né? Instruir, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a instrução formativa. A disciplina corretiva, também Salomão, no capítulo 13, verso 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Falando nessa última frase, cedo disciplina, vocês podem apreciar até crianças de poucos meses, quando não se agrada de alguma coisa dos pais, que está no braço, ele mete o tapa no pai, ele morde o pai ou a mãe, ele bate no rosto. É ou não é? A palavra ensina que desde cedo você deve corrigir. Ah, é criancinha, não se faz isso. Mas a mãozinha dele tem a sua mãozinha que você pode, olha, corrigir e dizer a ele, olha, por isso, isso e isso. É a Bíblia, viu, irmão? Não é minha vontade, não. É a Bíblia. E eu posso lhe dizer porque eu fiz isso com meus filhos desde pequeno. Acredito que fui considerado por alguns como cruel. Mas hoje estão tudo caminhando para a glória de Deus. E assim deve ser feito com todos os pais, com seus filhos. Nós todos precisamos. Então, queridos irmãos e amados, encerrando esse momento precioso, a instrução formativa deve anteceder a corretiva. Quer dizer, a instrução, o conselho, não é como foi esse pai nesse filme que Valneide me mostrou hoje, que eu compartilhei com vocês. Ele primeiro conversou com o filho. Ele levou uma formação de como deveria. O filho não ia comer mais, não se levantava. Era 24 horas no computador. Ele ensinou. Quando ele não quis a formação de uma direção perfeita para que ele se sentisse bem, ele foi para a corretiva. Destruiu o computador. Então, queridos, amados irmãos, e a instrução corretiva deve acontecer com equilíbrio. Você vai corrigir, mas consciente, certo de como você deve agir nessa disciplina corretiva. Na atenção, não de machucar, mas de levar a atenção de advertência àquele erro daquele seu filho. Então, queridos, nós precisamos compreender muito bem que a nossa família precisamos revestir estruturalmente pela palavra de Deus somente. Não é pela sua vontade. Você não pode poupar a sua disciplina quando o seu filho necessita. Tudo isso é instrução dos céus. É direção para a família de Deus. Nós somos famílias de Deus e devemos cumprir as regras de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus. Não devemos nos irritar quando muitas das vezes recebemos palavras que mexem, não é? Que são disciplinas formativas, mas quando mexe é bom, porque Deus está nos chamando a atenção para que a gente observe, para que a gente faça uma analogia perfeita de como estamos cuidando da família de Deus que somos nós, para revestir ela, para abençoar ela, para fortalecer ela, maridos, mulheres e filhos. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos casamentos, e que a gente possa compreender e temer a Deus na prática daquilo que Ele nos ensina, como regras para a felicidade da família. Vamos orar? Ou querem mais um pouco? Vamos ficar de pé, gente? Deus é maravilhoso, Deus é fiel.
e Deus é santo. Então, José Marcos dos Santos, nosso irmão querido, vai estar fazendo essa oração final. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua direção, pelo teu Senhor nos ensina o caminho a ser seguido. Amém. Ó Deus, obrigado, porque antes nós não merecíamos, nós andávamos desgarrados. Sim, ó Deus. Mas o teu amor, a tua graça, Glória a Deus. maravilhosa graça nos alcançou. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Esse cuidado maravilhoso do Senhor. É fiel à sua palavra. É, sim, meu Deus. Isso em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a dia após dia, meu Deus, com a tua graça sobre nós, Senhor. Caminhar firme com Jesus Cristo, com a sua Amém. palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como família, Desse mundo, como igreja do Senhor, que a na união e na comunhão, Senhor. Senhor esteja sobre nossas famílias, nos guiando, nos protegendo das investidas dos adversários. Sim, Senhor. Mas a promessa do Senhor é maior. O Senhor disse que o mundo não prevalecerá, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Nós temos testificado isso. Cremos e confiamos, Deus Senhor, soberano, nos ajuda, em nome de Jesus fortalece Cristo. pelo poder da tua palavra, teu santo Sempre, ó Deus, precisamos. Espírito. Agradecemos, meu Deus, por essa direção do teu Espírito hoje. Aqui. Glória a Deus, aleluias. Limpa, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus nos renove, nos guie, que ela fique guardada em nossas mentes, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Para Deus. aplicar, meu Deus, em nossas famílias, em nossa parentela. Ajuda-nos, ó Deus. Nos leva para casa debaixo da tua poderosa Sim, mão, Senhor. proteção. Dá um sono reparador, meu Deus. Guia também, fortalece a vida, meu Deus, o corpo físico, todo o estado do teu servo, pastor Valdir. Eis-me aqui, Senhor. Teu Espírito Santo Envia-me a mim. fortaleça aí, Nós te glorificamos. meu Deus. Te agradecemos e precisamos da força do Senhor, Deus. Enquanto estiver Em nome de Jesus Cristo. nós somos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vossa família, o vosso lar, o vosso casamento e os vossos filhos, sobre a vossa casa, sobre essa igreja santa, viva, família de Deus vivo, que aqui se encontra reunida, como também toda a família de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua igreja, que está nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja viva e abençoada do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos por esta noite dispensados.